podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e CEO da Amovery Hub. No episódio de hoje, vamos apresentar mais uma tendência da nossa série baseada no relatório de 10 Energy Megatrends, produzido durante o Energy Summit pela MIT Technology Review Brasil. A conversa de hoje será sobre a crescente importância do hidrogênio no movimento de transição energética. Para me ajudar a traçar esse panorama, tenho novamente ao meu lado meu parceiro de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Pessoal, tudo bom? Vamos para mais um. Para a gente começar aqui a nossa conversa, como a gente sempre está fazendo na nossa série, vamos abrir com uma visão sobre o impacto, né, o panorama geral que a tecnologia em questão já está exercendo no momento de transição energética. Então, quando a gente fala sobre hidrogênio, qual é o tamanho aí do impacto que a gente fala que o hidrogênio e as soluções de hidrogênio já estão exercendo e podem exercer nesse movimento? Então, Tomás, o hidrogênio ele tem emergido ultimamente como uma solução muito particular e muito importante, com potencial muito grande na transição energética, devido a algumas características desse vetor energético. E aí, só relembrando aí, já gravamos alguns episódios que te menciona o hidrogênio, né? O hidrogênio, ele, em geral, não é uma fonte de energia, mas ele é um vetor energético, né? Ele é produzido através de outras fontes de energia, de outros processos de transformação, né? Com exceção do hidrogênio branco, que é o hidrogênio natural, que é extraído da mesma forma que o petróleo, o carvão, que o urânio, né, para nuclear, é feito. Mas a característica mais importante do hidrogênio, para ser realmente um vetor importante na transição energética, é a alta densidade energética que ele tem, né? O hidrogênio ele possui 3, quase 4 vezes mais densidade energética do que os combustíveis líquidos mais utilizados, né? Como diesel, gasolina e também o etanol, né? Que tem um pouquinho menos de densidade energética do que o diesel e a gasolina. E por que ele é importante nesse contexto? Porque, assim como esses combustíveis líquidos, ele é transportável, né? Então ele consegue, né, ter uma certa versatilidade, você consegue produzir o hidrogênio em um lugar e transportar para outro, para ser consumido em outro lugar, né? Diferente do que você, por exemplo, acontece quando você está falando de eólica ou solar, né? Que a energia elétrica ela tem que ser fisicamente distribuída para algum lugar perto, por fios, né, da onde está sendo produzido e gerado. Então, ela é uma solução que pode ter um impacto muito grande para esses setores que são mais difíceis de eletrificar, né, como a indústria pesada, a indústria de transporte de longa distância, né, o armazenamento de energia em larga escala, né, além das baterias, né, o armazenamento concentrado ao invés de distribuído, o hidrogênio pode ajudar bastante. Então, ele é produzido, como eu disse, o hidrogênio em forma de vetor de várias maneiras, né? Pode ser produzido através de gás natural, chamado hidrogênio cinza, de nuclear, o hidrogênio rosa, até de carvão, né, ou petróleo, como hidrogênio preto ou marrom, mas o maior potencial mesmo para o contexto da transição energética é o hidrogênio verde, que é o hidrogênio gerado através de fontes renováveis de energia, né? Então ele, ao mesmo tempo, tem essa densidade e, ao mesmo tempo, ele é renovável e reduz bastante a questão das emissões. Então, como eu disse, em termos de aplicações, o hidrogênio, por ser armazenável, distribuído, ele pode ser uma solução importante para mitigar o problema da intermitência de fontes como a solar e a eólica. Então, dando um exemplo aqui para o Brasil, né, a gente tem lá o problema do curtailment lá no Nordeste, a sobra, né, de energia solar e eólica. Essa energia poderia estar sendo utilizada para produzir hidrogênio e armazenado para consumo posterior no próprio Nordeste ou no sul do Brasil, ou eventualmente até exportar. A Agência Internacional de Energia estima que o hidrogênio ele possa ajudar a reduzir as emissões globais de CO2 em até 20%. Ele também é aplicado, além do setor de energia, em outros substratos, né? Ser consumido de outros lugares, em várias indústrias, inclusive na produção de fertilizantes, que é associada à questão do agronegócio.
E dessa grande parte dessa redução vai vir provavelmente dos setores de indústria e transporte, que também são setores que demandam fontes de energias com maior densidade energética. O hidrogênio ele também tem uma cadeia bastante complexa de armazenagem, distribuição, então ele provavelmente vai ser um vetor importante para a produção de empregos. Toda a cadeia de produção, né, da energia base, que é utilizada para transformar o hidrogênio, mas também na cadeia de produção do próprio hidrogênio, a distribuição, transporte, toda essa cadeia de distribuição, ela demanda uma quantidade muito grande. E o hidrogênio, sendo inserido na matriz energética em larga escala, ele pode ser um gerador de milhões e milhões de novos empregos. Para acabar com essa primeira nossa parte panorâmica que a gente sempre faz, e a gente sempre gosta de mencionar números aqui no nosso podcast, o mercado de hidrogênio era estimado em 2020 em cerca de 90 milhões de toneladas. E a gente está falando aí de um potencial até 2050 de 530 milhões de toneladas, segundo os últimos relatórios da IRENA, né, da Agência de Energias Renováveis, né, Agência Internacional de Energias Renováveis. Então, a gente está falando aí de um mercado que vai multiplicar aí nos próximos anos por um valor maior do que 5. Né? Então, a gente tem, de fato, um potencial muito grande. E o hidrogênio verde em particular, não falando só do hidrogênio de maneira geral, mas o hidrogênio verde em particular, ele tende a representar aí no futuro próximo, futuro um pouco mais distante, né, futuro em 2050, 25% da produção global. Hoje ele é um percentual muito pequeno da produção global atual, que a maior parte é feita hoje por reforma no gás natural. Então esse é o nosso overview aí sobre o cenário do hidrogênio verde mais recente, dessa nossa outra mega tendência que a gente discutiu no nosso relatório. Hudson, como você comentou, né, o potencial de impacto é enorme e muito abrangente também. E aí, dentro desse cenário, quais seriam aí as principais aplicações e tecnologias e soluções que vêm ganhando força, né, alavancando o mercado e tangibilizando também essas aplicações de hidrogênio? Então, Tomás, eu acho que eu destacaria 4 pontos principais. A própria produção do hidrogênio, tem uma série de desenvolvimentos de tecnologias para redução de custos que estão sendo tomadas, providenciadas. A questão da infraestrutura, armazenamento, as aplicações que o hidrogênio tem no transporte e também as aplicações aí que o hidrogênio vai ter na indústria, principalmente na geração de energia para essa indústria. Então, fazendo um overview um pouco mais detalhado, um mergulho um pouco mais detalhado sobre esses 4 pontos, no que tange a produção do hidrogênio verde, a grande perspectiva é a redução do custo. A gente sempre fala aqui sobre o mercado de energia, eles sempre são constantes trade-offs, né, decisões sobre descarbonizar versus diminuir o preço, que ao mesmo tempo democratiza mais, distribuída versus centralizada. No caso do hidrogênio, a questão do custo de produção é uma questão muito importante. O custo de produção de hidrogênio na última década caiu 40%, né? Atualmente ele é cerca de $6 o quilo para a produção do hidrogênio. Verde ainda é um valor muito alto para ser utilizado aí no mercado sem uma grande quantidade de subsídio, mas existe estimativa que até 2030 ele possa cair 4 vezes e atingir um preço de $1,50 por quilo, tornando ele mais viável em regiões onde você tem uma abundância de energias renováveis, né? Principalmente solar e eólica disponíveis. Então, o custo geral de produção pode cair substancialmente nessas regiões. No caso, o Brasil faz parte desse grupo privilegiado. Por isso que o Brasil tem despontado muito aí no cenário, nas atenções dos grandes projetos de hidrogênio ao redor do mundo. A gente possui hoje projetos de grande porte espalhados no mundo inteiro. Então você tem, por exemplo, o Hydrogen Valley na Holanda, né, o Neom Green Hydrogen Project na Arábia Saudita. Então vários países apostando na produção de hidrogênio em escala global.
No segundo ponto, né, infraestrutura e armazenamento, como eu disse, a cadeia do hidrogênio é uma cadeia complexa, né? Envolve essa questão da produção, que é atrelada à geração de energia renovável, falando de hidrogênio verde, mas você precisa também armazenar e transportar com uma infraestrutura própria que não existe ainda. Então, hoje os países estão fazendo grandes investimentos, né, governos e grandes investidores, para desenvolver essa infraestrutura necessária para que o hidrogênio faça parte da matriz energética em maior escala. Um exemplo que acho que é interessante é o European Hydrogen Backbone, que é um projeto da União Europeia de porte gigantesco, né, e está em andamento e tem o objetivo de construir redes de transporte e armazenamento de hidrogênio para integrar diferentes mercados, né, e facilitar o uso em larga escala em toda a Europa. Então, realmente é um backbone, é uma construção de uma infraestrutura muito grande que a gente precisa desenvolver. No que tange a aplicações do transporte, nosso terceiro ponto, o hidrogênio tem uma especial aplicação para veículos pesados, trens e até aviões. A gente já discutiu aqui em alguns capítulos que a gente fala sobre mobilidade, que ele pode ser aplicado também em veículos leves, mas o ganho de eficiência, né, a questão da eficiência energética, faz mais diferença em grandes composições. Para veículos de menor porte, a solução das baterias elétricas tem atendido, tem a perspectiva de conseguir atender razoavelmente a capacidade de autonomia e potência. Como o hidrogênio é muito denso do ponto de vista energético, para veículos pesados, trens e aviões, ele tem um potencial enorme. A gente tem alguns casos, como a Hyundai e a Toyota, que está desenvolvendo caminhões movidos a células de combustível a hidrogênio. A Alstom, que lançou o primeiro trem movido a hidrogênio na Alemanha, já está em operação em fase de testes avançadas. E o Airbus, que recentemente anunciou planos de desenvolver aeronaves movidas a hidrogênio até 2035. A gente já falou de uma outra mega tendência aqui, o SAF, o combustível de aviação sustentável, a dificuldade que o setor de aviação tem de se tornar mais limpo, por causa dessa questão da densidade energética, né? O avião elétrico ele é mais complexo, porque o pacote de baterias para garantir a segurança e a autonomia seria muito pesado e muito grande, mas o hidrogênio pode ser uma alternativa aí ao SAF. São duas mega tendências que concorrem entre si por esse espaço aí da descarbonização da aviação. E, por fim, eu acho que o quarto ponto desse item é a geração de energia com foco maior industrial. Então, setores também que são intensivos em grande consumo de energia, que usam combustíveis de alta densidade, como o próprio carvão e petróleo, estou falando aqui de indústria química, aço, o próprio refino do petróleo, que exige uma grande quantidade de calor e eletricidade, o hidrogênio pode ser uma ótima solução. A ArcelorMittal, ela anunciou também recentemente a substituição do carvão por hidrogênio em seus alto-fornos, e esse movimento, em larga escala, pode reduzir as emissões em até 90%. Ou seja, o carvão hoje é uma das fontes mais poluentes, se não a mais poluente de todas, mais poluente, inclusive, do que gás, do que gasolina, do que diesel. Ele hoje é utilizado em larga escala na siderurgia. Com a implementação do hidrogênio, essa redução pode cair em 90%. E, além disso, o hidrogênio também pode ser usado para armazenar a energia excedente das fontes renováveis e gerar quando é necessário. Então, melhorando a flexibilidade e estabilidade das redes elétricas de maneira geral, como a gente mencionou. A gente não precisa ter excedente de energia. A quantidade de energia solar e eólica que a gente consegue colocar na matriz energética, ela depende, aí mais uma vez, duas mega tendências que concorrem, da capacidade de armazenamento dessa energia que é intermitente. Ou seja, quando ela está sendo gerada e não está sendo utilizada, o que você faz com essa energia? Você pode armazenar, que é uma outra mega tendência, em forma de calor ou de eletricidade, ou, no caso do hidrogênio, transformar num vetor energético armazenável. Então você usa essa energia, faz a eletrólise, produz o hidrogênio, armazena esse hidrogênio, e quando você não tiver essa geração renovável disponível, solar e eólica, você usa esse hidrogênio para abastecer, gerar calor ou eletricidade, um combustível bem flexível. Então, esses são os 4 pontos aí que eu acho que vale a pena destacar como as tendências que vem ganhando força no contexto do hidrogênio verde. Muito bom, Hudson. E aí, dando continuidade ao raio-x da nossa tendência de hoje,
Quais são os principais stakeholders que você destacaria que estão atuando na consolidação desse movimento? Então, Tomás, acho que o principal, que a gente sempre destaca dois principais stakeholders da metodologia do MIT RIP, que é governos, investidores, grandes empresas, startups e a academia. Nesse caso, acho que tem um grande favorito, que é o governo. Ele tem várias ações e é importante em várias perspectivas para o hidrogênio se tornar viável. A gente está falando aí desde políticas públicas para financiar novas tecnologias ligadas à produção e armazenamento de hidrogênio. A gente está falando de incentivos fiscais para a adoção do hidrogênio como combustível verde. A gente está falando de regulamentações específicas em vários elos da cadeia, da produção, do transporte, do armazenamento, que incentive a produção e o uso do hidrogênio. As regulações ligadas ao setor de energia elétrica, que está muito associada à geração de fontes intermitentes, e o investimento em infraestrutura necessária para transporte e armazenamento. Então, os governos do mundo inteiro, né, aqui do Brasil, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, têm discutido profundamente sobre a implementação do hidrogênio e pensando em estratégias nacionais para que o hidrogênio seja utilizado em larga escala nas matrizes energéticas. Então, o governo, sem dúvida, é um ator crítico aí para o sucesso e para o avanço dessa mega tendência. E o outro são os investidores. E aí, ao contrário do que a gente costuma falar aqui, né, dos investidores em tecnologia, e eles são importantes também, né, dos investidores em hard tech, deep tech, aqui a gente está falando mais do tipo de investidor que vai acelerar a expansão dos projetos. A demanda de investimentos para atingir aquelas metas que a gente tinha mencionado de hidrogênio até 2050 soma um montante de 1,5 trilhão de dólares. É um valor muito significativo até 2050, e aí inclui investimentos na produção de eletrolisadores, infraestrutura de transporte, armazenamento, desenvolvimento do mercado e os diversos outros elos da cadeia do hidrogênio verde. Perfeito, Hudson. E aí, para a gente começar e amarrar o final da nossa conversa de hoje aqui, é um elemento que é super interessante, que está presente em todo o relatório, né, e que deu origem a essa série aqui, as 10 Energy Megatrends. Quais seriam aí as ações recomendadas para os próximos meses, né? Quando a gente pensa no que é possível fazer para impulsionar esse cenário aí, também pensando nos diversos agentes que estão envolvidos na consolidação. Quando a gente fala do desenvolvimento de novas soluções e aplicação dessas soluções de hidrogênio, o que você destacaria, né, dessas ações recomendadas para os próximos meses, pensando aí bem no curto prazo mesmo? Então, Tomás, assim, como a gente mencionou, né, governos, eu acho que é implementar as políticas de subsídio, crédito de carbono. A gente aprovou recentemente aqui no Brasil, né, o nosso mercado regulado de crédito de carbono, precisa ser regulado. Então, a gente tem essa possibilidade e fomentar a infraestrutura de produção, transporte, armazenamento de hidrogênio verde. Quando a gente fala de corporações, aí a principal perspectiva é investir em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a eficiência das tecnologias de eletrólise, células a combustível de hidrogênio, para as corporações do setor de energia também investir nesses projetos. A gente tem alguns países do mundo, algumas empresas de energia do mundo que têm investido em projetos de hidrogênio também para incorporar na sua oferta de energia diversificada. Total tem feito isso, Iberdrola tem feito isso, tem uma série de outras empresas, né, ao redor do mundo que estão fazendo isso. Voltalia. Na parte acadêmica, é um desafio e será um desafio constante nos próximos anos, arrisco dizer talvez nas décadas, reduzir os custos de produção do hidrogênio através de novas tecnologias, e muitas dessas tecnologias vão vir dos laboratórios das universidades, né, universidades como o MIT, que produz muita pesquisa nessa área, vão ser críticos aí para tornar o hidrogênio viável do ponto de vista econômico, né, novos processos, novas tecnologias de produção, novas tecnologias de armazenamento, de conversão. Então tem uma série aí de possibilidades. Startups, a gente destacaria as soluções inovadoras, e aí para transporte, armazenamento, para os eletrolisadores, novas tecnologias de compressão e liquefação do hidrogênio, que são super importantes para o transporte do hidrogênio. Eu destacaria aqui as deep tech e hard techs. Aqui a gente tem pouco espaço para as digitais,
para as startups digitais, igual a gente viu em outras mega tendências. Aqui a gente está falando realmente de startups deep techs. E por fim, os investidores, como eu já havia mencionado, financiar a expansão de projetos de hidrogênio verde, principalmente desenvolvimento de novos mercados. Uma questão crítica do hidrogênio é estimular a demanda do hidrogênio de maneira paralela à oferta, a produção, transporte, armazenamento. Então tudo isso vai demandar uma quantidade grande de investimentos, e os investidores são críticos para fazer isso já no curto prazo. Muito bom, Hudson. E agora, para a gente fechar definitivamente aqui nosso panorama de hoje, com um benchmark da casa, por assim dizer, como o MIT vem se conectando a essa tendência? Você destacaria algum exemplo, alguma iniciativa? Então, Tomás, sempre no nosso relatório, em cada uma das mega tendências, a gente destaca alguma coisa que o MIT está fazendo, né? E aqui a gente vai destacar uma startup que foi fundada em 2020 pelo pesquisador, né, aluno do MIT, Jimmy Rojas, chamada Evoló. Essa startup ela é investida pelo fundo The Engine, do MIT. Ela fabrica eletrolisadores de alta eficiência para a produção de hidrogênio verde via eletrólise da água. E esses eletrolisadores, né, ou seja, vamos dizer, o coração pulsante da fábrica de hidrogênio, das plantas de produção de hidrogênio, eles são um dos elementos mais críticos para a expansão dos eletrolisadores. No site deles, inclusive, tem um gráfico mostrando os projetos, né, em andamento e a capacidade e o estoque de eletrolisadores no mundo. Você vê que realmente tem um gap grande, né? Ou seja, como é que você vai conseguir eletrolisador para produzir isso tudo? E a tecnologia da Evoló, chamada Nautilus, ela consegue fazer eletrolisadores muito mais baratos, né, e com a mesma eficiência, ou talvez até um pouco mais de eficiência do que os eletrolisadores comuns, né? Ele utiliza materiais como aço, alumínio, ou seja, materiais comuns, e obviamente uma tecnologia super intensiva. É uma startup que, além de investida pelo The Engine, é investida pelo Breakthrough Energy, que é o fundo do Bill Gates de energia. Então ela consegue produzir hidrogênio verde em plantas que podem custar até 4 vezes menos do que uma planta tradicional. Então, o que eles estão fazendo pode tornar, de fato, ser um passo importante para ajudar a tornar o hidrogênio verde mais competitivo em nível global. A solução deles é modular e escalável, e aí consegue descarbonizar, né, setores como aço, transporte, a própria geração de energia, poder ser construídos aí perto do processo de utilização. Então, esse seria o destaque do MIT, vindo direto do MIT, a startup Evoló, investida pelo The Engine, o fundo de hard techs e deep techs do MIT. Perfeito. Então, acho que a gente já pode ir para nossas dicas do Energy Beats. Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, então chegamos ao nosso momento Energy Beats. Vamos às dicas do dia. Eu vou começar com os meus. Então, para quem quer saber mais sobre o assunto, sobre o que o hidrogênio pode fazer e contribuir na transição energética, eu recomendo o documentário do Financial Times, produzido em 2023, Can Hydrogen Help the World Reach Net Zero? É um documentário bem interessante que mostra como é que o hidrogênio pode dar essa contribuição para atingir um mundo, né, neutro em carbono. Ele fala sobre diversos casos ao redor do mundo, sobre políticas públicas, né, e até eventuais aplicações na aviação, como a gente mencionou, né, ou seja, que é uma alternativa aí que é pouco falada quando a gente conversa sobre as aplicações do hidrogênio, né? O pessoal geralmente foca mais em indústria, no transporte pesado terrestre, mas também as aplicações aí na aviação são importantes. Também tem um pedacinho lá do documentário que fala sobre isso. Então esse é meu beat de hoje, dessa mega tendência. E você, Tomás, quais são os seus beats de hoje, ou o seu beat de hoje? Bom, meu beat de hoje é um relatório produzido pelo Capgemini Research Institute, que é o braço de pesquisas da Capgemini, né, super conhecido. O nome do relatório é Low Carbon Hydrogen, A Path to a Greener Future. Ele é um relatório que traz um overview bem completo, né, sobre as diferentes rocas de uso do hidrogênio verde.
seus impactos sobre diversas indústrias e na descarbonização também. Tem outro aspecto interessante também, que o report ele pode ser baixado inteiro, como para quem estiver interessado em explorar todos os conceitos com mais profundidade, ou um formato de infográfico para quem quiser apenas ter um overview mais visual, recapitular alguns pontos mais importantes de tudo que a gente falou aqui. Então fica aí meu vídeo de hoje, pessoal. Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center, da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de seguir o perfil da MIT Technology Review Brasil na sua plataforma de podcast preferida, também nas redes sociais e no nosso site. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e pela parceria de sempre. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal. Até a próxima tendência. Até a semana que vem. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub.